Glória a Jesus. Deus é bom, diga, Deus é bom. Quantos vitoriosos nós temos aqui? Mateus 24, a partir do verso 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos e do fim dos tempos? Quantos querem saber disso? Levanta a mão, diz amém. Te interessa esse assunto do final dos tempos? É algo muito importante, sim ou não? Então vamos aprender com Jesus aqui, com a palavra e com o Espírito Santo. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a poucos, é isso? Enganarão? Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início, diga o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Diga, vai ter morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem está preparado para isso, diz amém. Forte, né? Serão odiados por todos. Continuando, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, diga misericórdia. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Está apontando para a vinda de Jesus, para o final dos tempos, para o fim de todas as coisas. Pergunta para quem está do teu lado, você sabia que tudo isso vai ter um fim? Quem sabia diz amém. Palavras de Jesus, amém? Para os seus discípulos. Então o tema da mensagem é, coloca para nós na tela novamente, por favor, o sinal do fim dos tempos, amém? Glória a Deus. O sinal do fim dos tempos, quer dizer que vai acabar tudo isso, sim ou não? Eu tenho certeza que a maioria de nós, se não todos, já ouviram um dia alguém dizer, Jesus voltará. Quem já ouviu isso alguma vez? O Filho do Homem virá. Um dia vai acabar tudo que está aqui. Não vai ter mais igreja. A terra será destruída. As tribulações vão acontecer. Perseguições. E qual é o sinal? Os discípulos queriam saber. Jesus disse para ele, cuidado para que ninguém os engane, porque a Bíblia diz que muitos serão enganados, inclusive os da fé. Você sabia disso? Muitos serão enganados. E por que muitos serão enganados? Porque não prestaram atenção nos sinais. Está todo mundo muito tranquilo, acomodado, e os sinais estão aí. Quais são eles que Jesus disse? Vamos pegar alguns. Guerras e rumores de guerra. Quem não sabe que está tendo uma guerra há mais de um ano entre Rússia e Ucrânia? Mais de um ano. Todos pensavam que a guerra ia acabar logo. Quando é que vai acabar essa guerra? Ninguém sabe se ela vai acabar. Ou se vai provocar
como é que chamam? Uma guerra mundial. Porque a Rússia está atacando a Ucrânia. Amém? E a Ucrânia está se defendendo, está atacando a Rússia. Mas não é só essas duas nações que estão em guerra, ou que estão com esse plano. A China tem o plano de tomar Taiwan, se eu não me engano. É esse o nome? A China tem um plano. E os especialistas em geopolítica dizem que não vai passar mais de 5, 10 anos para a China entrar em guerra com Taiwan e tomar Taiwan. Porque Taiwan é pequeno diante da China. Existe uma base militar dos Estados Unidos em Taiwan. Há um tempo atrás, esse ano, alguém do governo, da presidência, alguém da equipe do governo visitou Taiwan. Sabe o que a China fez? Foi para a água, foi para o mar e foi testar uns mísseis para mostrar, epa, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui nós vamos tomar. Você está entendendo? Como é o nome daquela juntamento lá dos países da Europa? OTAN, que está a favor da Ucrânia. E quem faz parte da OTAN? Estados Unidos. Faz parte. Está mandando arma, né? Não está mandando soldado, porque senão já era uma guerra mundial. Mas está mandando armas, mantimento, suprimento. Armamentos bélicos, né? Que fala que é armamento de guerra. Então você quer mais sinais do que isso? O que precisamos ver? Pandemia, acabamos de passar. Quantas vidas foi ceifada? E o que mais que a Bíblia está dizendo aqui? Nação contra nação, haverá fome. Você não viu nenhum vídeo dos nossos irmãos venezuelanos comendo comida do lixo? Por causa da fome? Todo mundo sabe. Ou você acha que os venezuelanos vieram tirar férias do Brasil? Por que eles estão aqui? Por causa da fome. E Jesus mostrou esses sinais, porque os discípulos queriam saber que sinais acontecerão antes desse grande dia, antes da vida do Filho do Homem. Preste atenção aqui. E Jesus descreveu. Então os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Depois dessa última eleição, você percebeu como cresceu a perseguição contra a igreja? Cresceu muito. Agora, ser cristão é politicamente incorreto. Ser cristão. Quando algumas pessoas olham para o crente, olham para o cristão com outros olhos e nos taxam de preconceituosos, de homofóbicos, de tantas coisas. O que é mentira do diabo. Não existe nenhum lugar na terra aonde o prostituto, o drogado, o traficante, o alcoólatra, que mais? O ladrão seja melhor tratado do que a igreja. Qualquer pessoa que entrar por essas portas é abraçada, é amada, recebe atenção. Esse é o papel da igreja. E por que o ódio contra a igreja? Porque a perseguição contra a igreja? Porque estamos no final dos tempos. Isso é só o princípio. Você sabia disso? Estamos só no início. A chapa ainda vai esquentar. Diga misericórdia. Esfriamento do povo de Deus. Quem já se sentiu frio além de mim? Todos nós. Uma indiferença com a presença de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. De muitos, não é de poucos. Muitos. Porque isso, final dos tempos, sinais. Jesus disse, cuidado com o engano. Por que Jesus falou isso? Porque muitos seriam enganados.
o que tem de gente frustrada com igreja. O que é isso? Espírito de engano, que por algum motivo entrou no coração da pessoa, e ela passa a olhar para a igreja com olhos que não são bons. É ou não é verdade? Todo mundo é ladrão, ninguém presta, todo mundo é hipócrita. Nada nessa terra pode ser generalizado, nada. Ah, mas na igreja acontece isso. Sempre teve, sempre aconteceu, está na Bíblia. Você não está lendo a Bíblia? Porque se você lê as Escrituras, você não vai se enganar, amém? Uma das armas contra o espírito de engano é entendimento da palavra. Se você lê as Escrituras e compreende, você não vai ser enganado. Por que muita gente vai ser enganada? Porque ninguém quer meditar no livro da lei. Ninguém quer. Todo mundo quer a comida mastigada, pronta. Sentou na igreja, ouviu a palavra, tchau. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ninguém vai pegar a Bíblia. Ninguém vai ter tempo para falar com o Senhor. E aí, a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Diga misericórdia, Senhor. Mateus 24, do 36 em diante. Mateus 24, ainda no mesmo capítulo, a partir do verso 36. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, Jesus, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Diga, nada perceberam. Quem conhece essa passagem de Noé? E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Diga, a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, diga, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso a Bíblia diz que Jesus virá como o ladrão. Ele é santo. O que é como ladrão? Ninguém vai estar esperando. Ah, o Senhor está vindo. Ah, Ele está vindo, eu vou orar agora. Não. Olha o que a Bíblia está dizendo. 2 estarão trabalhando no mesmo lugar. Um vai ser levado ao arrebatamento e o outro deixado. E por quê? Porque não estava preparado. Quem lembra da passagem das 10 virgens? Quantas subiram? Quantas ficaram? Não tinha óleo. Não estavam prontas. Como vai ser então esse dia? Como nos dias de Noé. E o que Jesus declara nos dias de Noé? O que estava acontecendo? Todo mundo comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. O que significa isso? Todo mundo preocupado somente consigo. Ninguém nem aí para Deus. Ninguém nem aí para a oração. Ninguém nem aí para a consagração. Ninguém nem aí para pregar o Evangelho. Ninguém tinha tempo para Deus. Ninguém separava tempo para Deus. Ninguém podia cultuar a Deus. Quem está entendendo? É diferente de hoje? Não. Não temos tempo. Muitas vezes damos o que sobra para Ele. Olha, não deu para ir no culto porque não sobrou tempo. Não deu para ir na célula porque eu estava fazendo outras coisas.
olha, eu não estou conseguindo orar porque é tão corrida a vida. Irmãos, isso fala de mim e de você. É ou não é verdade? A nossa vida tem outras prioridades para nós, sim ou não? Tem outras coisas. Afinal, eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar, mas nós não teremos êxito na nossa vida se o Senhor não tiver espaço nela. Não tem como. Ai, eu sonho em ser um homem de Deus. Você pode ser um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus. O que te impede disso? Tempo. Estava todo mundo ocupado nos dias de Noé. Todo mundo preocupado com as suas coisas, com a sua casa, com o seu trabalho. Nada disso é errado, não é pecado. Você deve ser uma boa mulher, dona de casa. Você deve ser um bom profissional aonde você trabalha. Você deve cumprir horário, você deve ser o melhor lá no seu trabalho, na sua empresa. Isso não quer dizer que você pode deixar a vida cotidiana roubar o teu tempo com Deus. Não pode. Porque se nós permitirmos isso, ou nos acostumarmos com isso, nós vamos ser pegos de surpresa. Que nem diz na parábola das virgens: Senhor, abre a porta. Já fechou a porta. Já era. Isso é muito sério. Sabe de uma coisa? Nós, o povo de Deus, temos vivido como se Jesus não fosse voltar. A nossa vida diz isso. O nosso dia a dia prova isso. As nossas prioridades mostram isso. A nossa paixão revela isso. A nossa dedicação mostra isso. Os frutos que há em nós, povo de Deus, revela isso. Jesus falou: sabe como você conhece uma árvore? Pelos seus frutos. Sabe como você conhece uma pessoa? Pelos seus frutos. Porque coração ninguém conhece, só Deus. Talvez se Jesus voltasse hoje, me perdoa, Senhor, se eu estiver pecando falar isso, eu acho que nós não iríamos. Eu acho que não estaríamos preparados. Porque vivemos uma vida muito de qualquer jeito. Não temos mais paixão por Deus. A gente volta de encontro desse poderoso, maravilhoso. Guarde o que vocês receberam. Todo dia se coloque na presença de Deus. Fala: Deus, que essa paixão não saia de mim. Que essa convicção não saia de mim. Que eu guarde isso como quem guarda um tesouro. E não troque por nada. Porque todos nós já fomos incendiados pelo amor de Deus. Todos. Mas o que acontece? As coisas da vida começam a sufocar a semente. E nos leva a ser um cristão morno, frio, vazio. E isso é horrível. É ou não é, irmãos? Quem já não se sentiu assim? Todos nós. Eu também. É horrível você saber que tem um Deus poderoso que te ama, que morreu por você, que tem uma obra para fazer na sua vida, e você se encontrar sem tempo para Ele. O dia está se aproximando e nós não estamos percebendo. Filipenses capítulo 2. Versículo 21. Irmãos, entenda algo. Eu também sou um trabalhador, eu sou um empresário, eu tenho muitas coisas para fazer. Cuidar da minha empresa, cuidar da minha família, cuidar da igreja, dar atenção a você. Não seja uma ovelha sem pastor. Não seja uma ovelha que não pede direção, que não pede conselho, que não abre o seu coração, que não fala do que você está sentindo. Não seja essa pessoa.
Não seja uma ovelha sem pastor. É horrível, é perigoso. Tem muita gente hoje que se diz cristão, mas não tem um pastor, não é pastoreado, não pede conselho, caminha sozinho, carreira solo. Isso é um perigo para essa geração. Isso é um engano. Filipenses 2, verso 21 diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. É isso que nós estamos vivendo muitas vezes. Pois todos buscam os seus próprios interesses. Por isso que a gente diz muito não para Jesus. Jesus, não. Jesus, não posso. Jesus, não vou. Agora não, Jesus. Quando vamos dizer sim para o nosso Senhor, para o nosso Salvador? Não podemos deixar para querer dizer sim como as virgens, que quando foi dizer sim, a porta estava fechada. A oportunidade é agora, de amar o Senhor, de aprender com o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus chama, Ele capacita. Todo mundo pode, todo mundo pode. Isso não fala de talentos, isso fala de coração. Adianta uma pessoa talentosa, se ela não der o coração dela para Jesus, Jesus não vai poder usá-la. E o nosso coração é muito disputado. É ou não é? Muito disputado. Finanças, sucesso, pessoas. Há uma disputa pelo seu e pelo meu coração. Sabe por quê? Porque o seu coração é precioso. Foi pago um alto preço de sangue. Jesus derramou o sangue dele pela sua vida, pelo seu coração, para que o seu coração, o meu coração fosse dele. Foi isso que ele fez. Versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado do seu pai. As palavras do apóstolo Paulo, todo mundo corre atrás dos seus interesses. Isso é verdade? Claro. Os crentes hoje em dia, eles nem perguntam o horário de um trabalho quando aparece. Você quer trabalhar? Eu quero. Não importa nem o horário, me põe aí. E Jesus? Jesus depois eu vejo. E o culto? Não, quando der eu vou. Sabe por que isso? Porque nós estamos de olho somente nos nossos interesses. Nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. A gente vive como esse planeta, a Terra, fosse durar para sempre. E essa história de Jesus vir, não sei não, será? Mas eu acho que ele vai vir quando eu tiver morrido, aí não adianta. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, os mortos ressuscitarão. Todos estarão diante dele. Todos. Deu para entender? Todos. É tempo de voltarmos, igreja, a nos importar com a vontade do nosso Pai. É tempo de entender que o nosso Pai não vai nos deixar passar fome, nos abandonar. Ai, mas eu tenho que me submeter a isso, senão, sabe, o Pai cuida de nós. Vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não se submeta, não se venda, não negocie a sua chamada. Você foi chamado para viver em santidade. Se o teu trabalho te faz pecar, sai fora dele. Se tem pessoas fazendo mal para você, se aparta delas. Porque senão é a nossa salvação que está em jogo. E a Bíblia diz que a salvação é individual. Por isso a Bíblia está dizendo: estarão dois, um será levado e o outro deixado. Imagina naquele dia, se isso não vai acontecer dentro das famílias.
Se isso não vai acontecer com casais, talvez pais serão salvos e os filhos não. Talvez os filhos serão salvos e os pais não. O cônjuge vai subir, o outro vai ficar. Por quê? Porque não quiseram. Porque Deus ama todos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Mateus 24:31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, diga eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que Jesus vai fazer? Vai ter um som de grande trombeta, e muitos anjos descerão para reunir os eleitos. Quem são os eleitos? Eleito que foi vitorioso em uma eleição, elegido, escolhido, preferido. Isso significa eleitos. Amém? Deus vai reunir os seus eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que buscaram a Deus, são aqueles que abandonaram, que deixaram o pecado, são aqueles que se converteram de fato, são aqueles que não priorizaram sempre a sua vida, se importaram com o reino, se importaram em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus, em renunciar os prazeres dessa vida, por amor a Ele, porque entenderam que essa vida é passageira. Outra coisa difícil da gente acreditar, que a vida vai passar. É ou não é? Difícil. Só quem é mais maduro olha para trás e fala: eu era uma criança um dia desses. Sim ou não? Sim. O tempo voa, irmãos. E o que fica? O que você fez para Jesus. Amém? O que nós fizemos. E qual é a realidade de hoje? Não posso, não dá, não tenho tempo. Jesus disse: vocês precisam estar preparados, porque quem vai ser os eleitos? Quem se preparou, quem está preparado. Está dando para entender? É uma letargia às vezes na igreja, cristãos fracos, não medita na Bíblia, não ora, muitos com raiva, com ódio, chateado, sem alegria, não são transparentes, não pedem ajuda, não confessam pecados. Se o Senhor vier e tiver pecado oculto, não vai. É ou não é assim? Não sobe, está ali. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Precisamos ser transformados. Quanto concordam? Precisamos de mudança, precisamos ser transformados em todas as áreas: caráter, coração, atitude. Eu também preciso, estou no processo. Não podemos nos acomodar. Eu faço parte de uma igreja e eu todo domingo sento naquele banco e ouço a palavra e vou embora. Não é isso. Jesus está te convidando para uma transformação de vida, uma mudança de atitude, para se posicionar diante de Deus. Não, vou só visitar. Irmãos, Jesus quer te salvar. Essa palavra é para abrir os nossos olhos, para a gente se posicionar. Isso só é possível se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos. Hebreus capítulo 10, verso 37, diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Não podemos retroceder. Você pecou, confessa o teu pecado, pede ajuda,
Caminha com alguém que está mais forte na fé do que você. Não ande com pessoas que estão mais frias que você. Pastor, não tem que amar todos. Não fazer de todos a tua companhia. Cola em quem está melhor que você. Anda com quem já está à frente. Cola nessas pessoas. Procura ajuda. Não perde a tua salvação. Não perde a tua vida. Porque o final dos tempos está aí. Não espere facilidade que não vai haver. Pelo contrário, a Bíblia diz que o caminho é estreito. É ou não é? Apocalipse 3, 21. Leia a tua Bíblia, medita, pede do Espírito Santo para Ele te revelar. Começa a ler todo dia, começa a orar todo dia. Ou fazemos isso ou nós vamos morrer espiritualmente. Só tem uma maneira de permanecer vivo, de pé, é falar com o Senhor. É procurar o Senhor, é buscar o Senhor. Nas escrituras, na oração, é a única maneira. Não é só vindo para a igreja. Ao vencedor, diga ao vencedor. Darei o direito de se sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo ainda continua falando. Ele está falando conosco essa noite, amém? Precisamos vencer, irmãos. Precisamos vencer a nossa carne, a nossa preguiça, os nossos costumes, a nossa cultura. Precisamos vencer tudo isso. Ou vencemos isso, ou não nos encontraremos com Ele naquele grande dia. O Senhor quer salvar. Esse é o plano de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Amém? Essa é a vontade de Deus. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 22, 12. Meu Deus, eu estou indo tão... 22, 12. Diz assim: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Diga, Deus é justo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Deus vai retribuir você. Não pense que é à toa as suas renúncias. Não pense que obedecer a Deus não tem recompensa. Não pense que você, quando diz não para o pecado, você, meu Deus, perdi a oportunidade. Você ganhou uma oportunidade de dizer não para o diabo. Amém? Deus tem recompensa, porque Deus é bom. Amém? E a recompensa, como foi dita aqui pela pastora, não é só lá no céu. Lá é a maior de todas. Mas uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que doa a sua vida a Deus, ela vai ter uma vida abençoada aqui na terra. Por quê? Porque os princípios de Deus é para que você viva bem, é para que a sua vida dê certo, é para que a sua vida fique organizada, teu casamento esteja seguro. Existe segurança melhor do que essa, de ser fiel a Deus? Uma mulher que é fiel a Deus, Deus não deixa ela ser enganada. Não deixa. O homem que é fiel a Deus, Deus cuida da sua casa. Pessoas fiéis, adoradoras, que se dedicam ao reino de Deus, elas são diferentes de outras pessoas. Eu não disse melhores, diferentes. A vida delas é diferente, sabe por quê? Porque elas colhem aquilo que plantam. E foi estabelecido por Deus, desde Gênesis. O homem viverá por aquilo que ele plantar. Analise a tua vida. O Senhor te ama. O que está faltando? Se posiciona. Se posiciona como um valente.
não se contamina numa geração pervertida. Está tudo horrível, não dá nem para passear mais. Você vai sair com a tua família, você vê coisa horrível do teu lado. Aonde você vai, você tem que selecionar onde eu vou. Onde eu posso sentar com a minha filha, com meus filhos. Que lugar eu posso frequentar. Porque agora o errado é certo. E o certo é errado. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a sua casa, a sua família. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te fortalecer, te encher do Espírito dele. Só depende de nós.